Boa tarde, sétimo ano. Pessoal, eu estou aqui de volta, tá? Para explicar aí novamente o método da adição. Eu pedi que vocês fizessem a questão 1, tá? A questão 3 e a questão 4, não é isso? Na questão 1, eu pedi 5, né, letras aí. Então eu vou fazer para vocês a letra B e a letra E. E mostrar que a coisa é bem mais simples do que parece. Por exemplo, aqui você tem duas equações do primeiro grau que envolvem duas variáveis, certo? Aqui nós temos coeficiente 5 da variável x, coeficiente menos 1 da variável y e termo independente 7, tá certo? Respectivamente, ó, coeficiente de x aqui é 2, coeficiente de y é 1, termo independente 5, 7, tá bom? Então veja bem, nesse método da adição, o nome é bem sugestivo, ó, método da adição, então é porque você vai somar, certo? Quem? A primeira equação, que é essa aqui, ó, com a segunda equação. Você vai somar as duas. Qual é o objetivo do método da adição? Quando eu somar as duas equações, eu vou eliminar uma das variáveis. Só que você já percebe que essas duas variáveis aqui, elas são variáveis o quê? Opostas, certo? Elas são iguais, tá? Mesma parte literal, porém os coeficientes são opostos. Aqui seria menos 1 e aqui, respectivamente, mais 1. Então, menos y com mais y, quando eu somar, vai dar o quê? Zero. Então, nesse caso, você não precisa fazer nada. É só somar agora, ó. Só literalmente somar. 5x com 2x mantém a parte literal e soma. Aqui, ó, 5 mais 2, 7. Quem é parte literal? X, certo? Quem são os coeficientes? 5 e 2, tá? Quando eu somar menos y com mais y, vai dar zero. Igual. Quando eu somar agora 7 com 7, vai dar 14, certo? Então você tem 7x igual a 14. Pessoal, nessa igualdade, toda vez que você tem, certo, uma sentença matemática que envolve igualdade, certo? Toda mudança que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. A grande maioria dos professores falam o seguinte: aqui nessa situação você mantém o x, certo? Mantém o 14 e o 7 passa dividindo. Mas ele passa dividindo por quê? Porque na realidade eu vou dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro, eu vou dividir por 7. Se eu fizesse quociente por 7, os dois por 7, tanto o primeiro membro como o segundo. Só fiz repetir o primeiro membro aqui, ó, apenas para me mostrar a situação. Você simplifica os dois sets que são iguais, porque quando eu dividir ambos por 7, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. E 1 por 1 é 1. 1x é o próprio x. E 14 dividido por 7 é igual a 2. O que foi que você encontrou? Já a variável x. Você vai determinar agora quem? Y. A partir de qual dessas duas equações, professor? Aqui você achar melhor. Vamos pegar a primeira logo. Quem é a primeira? A primeira é aqui, ó. Vai ser 5x menos y igual a 7. Estão vendo aqui? Copiei aqui embaixo, ó. Certo? Bem, aqui não aparece nenhum sinal entre o 5 e o x, mas convenhamos, isso aí trata-se de quê? De uma multiplicação. Por quê? Toda vez que eu tiver aqui, ó, certo? Um número que eu chamo de coeficiente e uma variável e não tem nenhum sinal compreendido entre os dois, subtende-se, certo? Que esse coeficiente está sendo multiplicado por essa parte literal que é o x, tá certo? Bem, então você tem aqui, ó, 5x menos y igual a 7. 5x. Quanto foi o valor de x que você encontrou? Você encontrou igual a 2. Então, onde tem um x, você substitui por 2 e mantém a expressão, ó, menos y igual a 7. Tá certo? O que você vai fazer agora? Olha bem aqui, ó. 5 vezes 2 são 10, menos y igual a 7. Tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Ora, professor, eu tenho que tirar esse 10 do primeiro membro. Como é que eu faço? Então, eu vou subtrair os dois membros de 10, certo? Eu posso subtrair o segundo membro de 10, como também posso subtrair o primeiro membro de 10, certo? Tá certo? Estou subtraindo os dois de 10, ó. Menos 10 com mais 10 vai dar 0. Mantenho menos y e 7 menos 10 é igual a menos 3. O que é que eu vou fazer agora? Professor, os dois são negativos. Aqui não aparece, mas subtende que é menos 1, viu, pessoal? Então, eu posso dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro por menos 1, ó. Se eu dividir esse por menos 1, e se eu dividir esse também por menos 1, ó. Menos por menos vai dar mais, 1 por 1 é 1, e um y é o próprio y. Menos por menos dá mais, 3 dividido por 1, 3. Encontrei o valor de y. Então, ou seja, você encontrou o valor de x, 2, encontrou o valor de y, 3, portanto, você achou o conjunto solução. Conjunto solução aqui representado pela letra S, que representa um par, certo? Ordenado, tá? De coordenadas x,
que o valor é 2, e y, que o valor é 3, tá certo? Então, nesse caso, é um sistema possível aí, né? Tá? Com uma solução igual para o ordenado 2 e 3, onde 2 representa a abscissa e 3 representa a ordenada, tá certo? Pessoal, vamos aqui fazer um outro exemplo. Letra E. O que é que você percebe da letra E diferente da letra B? É que aqui, se eu somar x com 2x, vai dar 3x. E se eu somar menos 1y com mais 3y, vai dar mais 2y. Então, não vou eliminar ninguém, certo? Então, aqui sim, eu tenho que fazer o uso de um produto, tá? De uma dessas equações, para que quando somadas as duas, eu elimine uma das variáveis. Você escolhe logo aquela que tem sinal contrário. Por quê? Porque se eu multiplicar essa primeira equação por 3, o que é que vai acontecer? Ó? Você vai manter aqui, ó, vou colocar a primeira equação com uma cor diferente, o resultado. Esse 3 você vai multiplicar todas as componentes do primeiro membro e todas as componentes do segundo. Então, vamos lá. 3 vezes x, aqui, ó. Primeiro, ó, 3 vezes x, certo? Vai dar quanto? 3x. Depois, 3 vezes menos y, mais com menos dá menos, então 3y. Igual 3 vezes 0, 0. Tá certo? Mantém a segunda equação, que é quem? 2x mais 3y igual a 5. O que é que eu vou fazer agora? Efetuar a soma. Vou somar a primeira equação com a segunda. 3 e 2 são 5, então dá 5x. Menos 3y com mais 3y simplifica, dá 0. E 0 somado com 5 é 5. O que é que eu posso fazer? Ora, é uma igualdade. Então eu posso dividir primeiro e segundo membro por 5. Qual é o objetivo? Eliminar esse 5 daqui, ó. Então mantenho o x e 5 dividido por 5, 1. Achei o valor de x. Olha a facilidade como você faz a resolução. Entendeu? Depois que entende, só um abraço. A primeira equação é mais simples, não é? Então vamos trazê-la para cá, ó. Vou colocar lá embaixo, bem aqui do lado. X menos y igual a 0. Essa aqui, ó. Tá certo? Vamos lá. Coloquei bem aqui embaixo, ó. Tá certo? Quanto é o valor de x mesmo? Você encontrou o valor de x igual a 1. Então, onde tem esse x aqui, ó, substitui por 1. Então fica 1 menos y igual a 0. Professor, o primeiro objetivo vai ser o quê? Tirar esse 1 daí. Então subtrai. Então aqui, ó, menos 1 no primeiro membro, menos 1 no segundo. Entendeu? São iguais sinais contrários, simplifica. Sobrou quem? Menos y igual a 0 menos 1, que é menos 1. O que é que eu faço agora? Divide ambos por menos 1, ó. Dividir por menos 1, dividir por menos 1. Qual o objetivo? Ó, menos por menos dá mais, y por 1 é y, menos por menos dá mais, 1 dividido por 1 é 1. Ou seja, vejam que o valor de x foi 1, o valor de y é 1. Então, nesse caso, o meu conjunto solução vai ser um par ordenado de abscissa 1 e ordenada também 1. Quer dizer, valor de x 1 e valor de y 1. Certo?